Bom, então, aqui acompanhando a continuação da aula de ontem, nós vamos falar um pouquinho da força de resistência de um fluido, tá? Tanto da resistência do ar, quanto também quando um corpo está na água, tá? Então, quando um corpo se movimenta no interior de um fluido, ou seja, em um líquido, ou em um meio gasoso, como o ar, por exemplo, ele sofre a ação de uma força de resistência a seu movimento, que tem sentido contrário ao seu movimento. Essa força é chamada de força de atrito do fluido ou de resistência do fluido. Quando o fluido for o ar, ela é chamada de força de atrito ou de resistência do ar. Isso faz com que os engenheiros possam investir muito em pesquisas para desenvolver a aerodinâmica de um carro de corrida para que ele possa sofrer menos influência dessa resistência e com isso ter uma maior velocidade, porém sem a perda da sua estabilidade durante a corrida. A equação para calcular a força de resistência do ar provocada por um fluido sobre determinado corpo vai ser a força da resistência do ar vezes a constante, né? Vai ser uma constante que depende da natureza do fluido, se está na água, se está no ar. Aqui é a velocidade deste corpo. N é uma constante que depende do tamanho do corpo e da sua velocidade, tá? Aqui elevado a N. Então, aqui temos um carro, né? Uma figura de um carro. Tem um túnel de ar no local onde os engenheiros analisam melhor a resistência provocada do ar sobre o carro, que eles estão verificando como que o ar está passando por este carro. Para compreender melhor a influência da resistência do ar provocada pelos fluidos, vamos considerar um corpo caindo. Aqui eu vou mostrar este vídeo para vocês, rapidinho. Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Aqui ele está explicando que está sem a resistência do ar e ele vai soltar os dois com a resistência do ar. Ó, as penas ficam para trás e a bola cai. Então, como as penas têm muito mais área de atrito com o ar, elas caem devagarzinho até chegar ao chão. Ó, a bola cai muito mais rápido do que as penas, né, que estão em contato com o ar. E aí ele vai pegar e fechar toda essa parece um lugar de guardar grãos, né? Tá vendo? Parece um celeiro gigante. E eles vão tirar todo o ar aqui de dentro, vão fazer tipo um vácuo. Ó, até ele tem que sair de lá, que é perigoso. Eles vão fazer um vácuo dentro dessa câmera para fazer o experimento. Vai soltar a pena e a bola sem resistência do ar. Ó, tá aqui as máquinas trabalhando para tirar toda essa resistência do ar. Vocês ainda estão aí? Ó, agora ele vai soltar sem a resistência do ar. Caindo juntinho. É doido. Eles colocaram em câmera lenta para a gente conseguir observar melhor. É uma pena e o que, professor? Uma bola de bilhar, uma bola de boliche, eu acho. Uma bola bem pesada. Olha elas caindo juntinho. É doido. É que eles testaram, né, o experimento do Galileu Galilei. Eles nem imaginavam que ia sair tão perfeito assim. Então, continuando aqui, né?
ao abandonar uma pena e um martelo, que tem aqui no exemplo da apostila, por exemplo, considerando o caso ideal, que não tem a resistência do ar, os dois cairiam juntos. Porém, considerando a resistência do ar, o martelo cai mais rápido que a pena, por ser mais pesado, tá? Então, como aqui tem muita resistência do ar, o martelo vai cair mais rápido do que a pena vai ter uma área de contato maior aqui. Quando um objeto é abandonado e começa a cair, inicialmente a força de resistência do ar é pequena, porém vai aumentando à medida com que ganha velocidade, já que a força de resistência do ar é diretamente proporcional à sua velocidade. Entenderam aqui? Então, quanto maior velocidade, por exemplo, um carro de corrida ganha, mais resistência do ar ele vai ter, porque vai ser mais ar batendo contra ele, tá? Em um certo momento, a força de resistência do ar será igual à força-peso do corpo e elas irão se anular. A partir deste momento, o corpo passa a ter velocidade constante e aceleração nula, pois não há mais nenhuma força resultante sobre ele. A velocidade constante que ele passa a ter é chamada de velocidade limite do corpo, tá? Então, nós temos aqui um gráfico para representar a força resultante sobre um paraquedista antes e depois de abrir o paraquedas. Então, aqui, ó, aqui quando ele salta, né, um paraquedista, no caso de um paraquedista que saltou de um avião, inicialmente sua força-peso é maior que a força da resistência do ar, que é a força resultante. Com o aumento da velocidade, a força de resistência do ar também aumenta. Quando ele abre o paraquedas, a força de resistência fica muito maior do que a força-peso, e neste momento a força resultante sobre ele irá para cima e não para baixo. No gráfico ao lado, a gente tem aqui ó, o instante T, né, que representa o momento em que o paraquedista abre o seu paraquedas. A força resultante que atua sobre ele muda de sentido. Graficamente, ao mudar de sentido, a força muda do sinal, como representa aqui no gráfico. Aqui nós tinha muita força resultante sobre ele, muita força. A partir do momento que ele abre o paraquedas, essa força resultante se inverte. Aí ele vai começar a subir e não a descer bruscamente. Aí aqui o próximo é só um exemplinho. É bom vocês darem uma olhada quando estiverem fazendo os exercícios, tá? Os exercícios vou deixar para segunda-feira, que a gente só tem uma aula, a gente faz tranquilo. Aí na terça-feira, como era para a gente fazer os exercícios, né, de tarefa de casa, aí a gente vai fazer esses exercícios juntos, tá? Deixa eu ver, tem 28 exercícios, 28 menos 28 menos 15 vai dar 13 exercícios. Na segunda-feira, eu vou dar um exercício para cada aluno fazer, e daí na terça-feira a gente vai fazer junto, aí vocês têm que ir copiando o exercício, e cada um vai explicar o exercício, como fez, tá? Eu vou separar aqui aleatório na segunda-feira, cada um vai ficar com um exercício. Caso ficar menos exercício por aluno, eu passo um exercício extra para esse aluno fazer, que daí eu coloco na tela para todo mundo ver o exercício junto. E se caso sobrar, daí a prof faz os exercícios que sobrar, tá? O que já estão mandando mensagem? Prof, vou no banheiro. Tudo bem, Jean, pode ir no banheiro. Eu tenho outro vídeo aqui bem bacana. Deixa eu só diminuir a tela aqui. Aí só seria esse próximo vídeo, daí nossa aula já finaliza, tá, gente? Viu como foi bem rapidinho a aula de hoje? Vou colocar o vídeo aqui para rodar, que tem bastante figura e ilustração de como que ocorre a resistência nos fluidos, tá? Então, vamos lá, prestem atenção aqui, por favor.
Professora, só tá sem som. Ela tá falando muito baixo. Não, ela não tá falando nada. Professora, tá dando pra entender nada. Por que não? Ah, ela está falando aqui, ela vai explicar como que ocorre resistência, mas não é importante que ela fale. Ó, aqui está como está passando, né, o ar por um carro. Conforme o carro vai se movimentando, né, ele vai entrando em contato com o ar e esse fluido, né, que aqui no caso é o ar, né, vai passando pelo carro. Aí, quanto maior a aerodinâmica um carro tiver, menos resistência do ar ele vai encontrar, né? Então, se a gente tem um carro, por exemplo, um caminhão, né, que é muito quadradão, vai ter mais resistência do ar. Aqui ele está falando que quando uma pessoa anda, ela tem uma resistência do ar, quase que a gente não sente a resistência do ar. Mas quando a gente corre, a gente sente a resistência do ar batendo no nosso peito. Então, quanto maior velocidade a gente vai adquirindo, mais resistência do ar a gente vai encontrando. Quem nunca colocou o braço assim para fora do carro e ficou fazendo tipo uma minhoquinha? Aqui é um tubo de vento que faz com que as pessoas flutuem com a resistência do ar, né? A força-peso, né? Aqui da pessoa vai conseguir se anular com a força de resistência do ar. Força de resistência do ar muito importante, né? Para que as aeronaves consigam levantar voo e se manter no ar. Até os patos também utilizam essa resistência do ar. Tá bom, obrigada, senhora. Então, você viu, pessoal, ali nos exemplos, como a resistência do ar está atuando sobre a nossa vida em todo momento, né? Em todo momento a gente vai ter uma resistência do ar. Quando a gente dirige o nosso carro pela cidade, ou até mesmo quando a gente está fazendo uma corrida, quanto mais velocidade a gente vai atingindo, mais resistência do ar a gente vai encontrar para quebrar, né, essa resistência do ar e conseguir ir mais rápido. Por exemplo, quando a gente anda de bicicleta, se a gente abaixa um pouco, né, se a gente abaixa o nosso tronco para frente, para o vento parar de bater tanto contra a gente, aí a gente melhora a nossa aerodinâmica, né, abaixando em sentido para frente, para ficar mais próximo do guidão. Assim a gente consegue ter uma velocidade mais rápida, né? A gente vai mais ligeiro por conta de diminuir essa resistência do ar que estava batendo contra o nosso peito, né? Contra o nosso tronco. Prof. Qual outra situação que a gente tem de resistência do ar? E, Oi? por exemplo, a pessoa que está numa esteira
fazendo corrida na esteira, ela sofre a mesma resistência do ar? Sim e não, né? Porque ela não está se deslocando, mas ela tem uma resistência do ar, sim. Só que ela não está, como ela não está se deslocando, né? Saindo do lugar, ela não vai encontrar uma resistência do ar tão grande, porque ela está ali parada, né? Ela vai ter uma velocidade, mas ela não está saindo do lugar. Ela só vai ter resistência nas pernas por estar se movimentando mesmo. Quando a gente corre na rua, a gente até sente o vento, parece que tem um vento batendo na gente, né? Passando pelo nosso corpo, que na verdade é só o ar que está ali parado e a gente que está cortando esse ar, né? A gente está passando por ele, faz com que comece a ter um vento sobre a gente, né? Até o nosso cabelo é jogado para trás quando a gente corre, né? As meninas, né? Principalmente quem tem cabelo grande, o cabelo vai ficando para trás, né? Pela resistência do ar. Qual um outro exemplo bacana aí que a gente tem de resistência do ar que a gente utiliza no nosso dia a dia? Você já falou. Sim. Me dê um outro exemplo aí diferente. Você vai... Não sei. Por exemplo, por que os Uno quadradinho, eles capotam tanto? Eles são tão instáveis? Porque ele não tem nada de aerodinâmica, né? Quando ele tem uma velocidade muito superior, o carro, praticamente, a resistência do ar passando por ele faz com que ele fique instável e possa capotar, sair da estrada, porque ele não foi feito para atingir grandes velocidades, né? Diferentemente de um carro, né, mais esportivo, um carro mais baixo, mais redondo, né, suas curvas, que vai fazer com que esse ar passe com mais facilidade por esse carro. E quanto mais baixo esse carro for, menor o centro de gravidade dele, né, que vai estar mais próximo à Terra, e mais difícil esse carro vai capotar ou perder essa estabilidade, né? Então, quanto mais aerodinâmico for um corpo, menos resistência do ar ele vai encontrar. Aí eu vou deixar vocês, final de semana, tranquilos, para vocês darem uma descansadinha. Assim que o cronograma das provas saírem, eu vou passar para vocês qual que vai ser as páginas que vocês vão estudar, mas eu acredito que eu só vou passar até essa página atual que a gente tá até esse capítulo. Então, a partir deste conteúdo novo aqui, da aplicação das leis de Newton, eu vou deixar para a segunda prova, tá bom? Vamos ver até que página que vai aqui. Ó, a gente vai até que capítulo? Até o 11, professor, eu acho. Não, o capítulo eu tô falando. Ah. Não, acho que até o capítulo... Já é referência. Sei que a gente tem aí mais 70 páginas para frente. Já voltou. Professora, essa última coisa que a gente está estudando é força de atrito, né? E força de resistência do ar. As forças como um todo, né? A gente viu força-peso, força normal,
força de atrito e a resistência do ar. Aqui, ó, no capítulo 13, a gente vai falar da dinâmica do movimento circular. Tranquilinho. Acho que esse daí é o último capítulo, não tem capítulo 14. Prof, até que página vai ser sua prova? Até esse conteúdo atual aqui, até o final desse capítulo. Eu acho que até esse capítulo aqui só, porque senão vai ficar muita coisa para vocês. Então, é das 5 até a página 58, no caso? Pode ser, acho que é assim. A gente está na página 58. Não, a gente está na... Até a página 57. Do começo do capítulo, do começo do livro, né, da apostila, até a página 57. Aí, daí para frente, né, o capítulo 12 e o 13 vão ficar para a segunda prova. Que o capítulo 12 é bem extenso, é toda a aplicação das forças, né, das leis de Newton. Aí tem bastante exercício para a gente fazer, várias problemáticas aqui. Força de tração, aí a gente vai ter como tá agindo as forças sobre os corpos, tá? Então, vamos ficar combinado assim, até o capítulo 11 vai ser a nossa prova, porque ele já começa aqui o capítulo 8 até o 11. Aqui o capítulo 10. Beleza, gente? Nossa, Beleza. educação responde aí. Beleza. Então, amanhã não, né? Segunda-feira eu faço essas atividades aqui com vocês e aí vai ficar de tarefa para casa. Na segunda-feira eu vou passar, igual eu falei, um exercício para cada um fazer. Cada um vai fazer um exercício desse, tá? Vai ser aleatório, não vou colocar o mais fácil para fulano, mais fácil para ciclano. Vai ser aleatório aqui, conforme tem 3 exercícios para fazer em casa. Vai dar 15, na verdade, se contar aqui com 29 e com 30. E aí, cada um faz um, né? Que daí, na terça-feira, a gente faz junto. Beleza? E eu fiquei de conversar com vocês. Ontem a nossa aula acabou um pouquinho mais cedo. Mas, seguinte... Vou fazer um negócio aqui. Tchau, prof. Tchau, Até professor. mais. Vou finalizar a aula aqui. Tchau, tchau. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, bom final de semana. Quem está desenhando na minha tela? Vou pegar. Adeus, prof. Adeus. Adeus não, adeus parece que nunca mais vou te ver. Ai, talvez amanhã eu não esteja. Falou, professora. Falou, professora. É o Jean. Olha o Jean com mensagens subliminares. Tchau, professora. Tchau, Luiz. Bom final de semana. Você também. Bye, teacher.